Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso programa Almoçando com Oratória. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram, então muito obrigado para você que está aqui nos acompanhando no seu horário de almoço e também ao vivo pelo YouTube. E hoje, o tema da live de hoje é muito especial. Por quê? Porque ele foi uma dúvida, uma pergunta que uma aluna me trouxe um determinado dia e eu pensei que realmente essa pergunta ela pode ser uma dúvida de outras pessoas, pode ser uma dúvida de você, inclusive, que está aqui nos assistindo neste momento. As pessoas, elas têm muito medo de esquecer a sua apresentação. De quando chegar na hora de fazer sua apresentação, de falar em público, de estar na frente de todas as pessoas, por algum motivo, esquecer essa apresentação. Eu já recebi pessoas, inclusive aqui nos meus cursos, nas mentorias, que me disseram que não eram bons oradores, que sentiam que não poderiam se tornar bons oradores porque tinham uma péssima memória. Como se uma coisa estivesse totalmente associada a essa outra coisa. Então, a questão que nós trataremos hoje nessa live é: como eu faço para lembrar a minha apresentação? Para lembrar o texto que eu vou ter que falar, seja ele de 30 segundos, 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, independente do tempo que você vai estar falando, tá? Nós trataremos aqui hoje algumas crenças limitantes, como uma que eu já acabei de apresentar agora, a respeito da memória e da oratória, da comunicação, mas eu também apresentarei várias dicas e técnicas para que vocês se sintam cada vez mais seguros na hora de falar as suas apresentações, na hora de entregar os seus conteúdos. Com toda certeza, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma história aqui hoje com a gente, deixa aí nos comentários, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Como vocês viram, a dúvida de vocês pode ser de outra pessoa, que foi o caso do que está acontecendo agora. A dúvida de uma aluna vai ser compartilhada com todos vocês. Vamos lá. Primeira coisa. As pessoas acreditam que precisam ter uma boa memória para falar em público porque acreditam que devem decorar as suas falas. E eu digo para vocês, eu afirmo para vocês, eu dou certeza que decorar é o caminho mais fácil para esquecer tudo. Decorar uma apresentação de cabo a rabo, de começo ao fim, é literalmente a melhor maneira de esquecer tudo. Por quê, gente? Porque quando a gente decora tudo, palavra por palavra, as nossas ideias e as nossas falas, elas estão amarradas naquele texto, palavra por palavra. E você que está nos ouvindo agora ao vivo, ou você que estará nos acompanhando depois, porque o conteúdo vai ficar gravado aqui no Instagram e também no YouTube, você imagina, né, ou já deve ter sentido, que quando a gente vai falar em público, quando a gente vai dar uma palestra, um treinamento, é natural que nós fiquemos nervosos em um certo grau, em um certo nível. Algumas pessoas vão ficar um pouco mais nervosas, um pouco mais ansiosas, um pouco mais inseguras, enfim. Mas é natural que a gente sinta alguma coisa. Por quê? Porque você vai estar ali em foco. As pessoas vão estar olhando para você. Em geral, todos vão estar olhando para você e prestando atenção. Ou seja, nós ficamos numa posição mais desconfortável quando estão todos olhando para nós. E isso vai ativar algumas emoções. Inclusive, às vezes, não é nem nervosismo, não é nem ansiedade, não é nem timidez, não é nem insegurança, é a vergonha pelo fato das pessoas estarem olhando pra gente. E quando esses sentimentos começam a se movimentar dentro de nós, a gente já tem um pezinho, né? Uma pequenina propensão de se perder um pouquinho no nosso texto. E quando a gente está lá falando em público, e veja, tem algumas palavras que elas são parecidas.
para lembrar do texto, é a mesma coisa que eu dissesse dicas para não esquecer do texto. Veja, as duas frases têm o mesmo significado, só que são falas diferentes. Temos ainda um sinônimo que a gente pudesse usar. Se a gente está falando alguma coisa de caneta, por exemplo, nós podemos usar lápis, ou lápis e lapiseira, por exemplo. São palavras que são muito semelhantes. E ao invés de falar certo, às vezes nós podemos falar correto. Então veja, só que quando você decorou palavra por palavra da sua apresentação, se você faz uma pequena troca como essa, se ao invés de falar correto, você fala certo, existe uma grande probabilidade de você não conseguir mais engatar esta palavra na outra. Porque você decorou ali palavra por palavra e essa palavra não estava ali no momento que você vai decorar. Então, decorar geralmente é o caminho mais rápido para você se perder. O que eu devo fazer então? Ao invés de decorar, é aprender o conteúdo que você vai falar. Imagine, essa live, ela tem duração geralmente de 20 minutinhos. Que é o tempo para você conseguir vir aqui, aprender de uma forma dinâmica, dicas práticas e seguir o seu dia aproveitando as dicas que foram dadas aqui, inclusive. Imagina se eu fosse decorar 20 minutos de fala, gente. Quanto tempo eu levaria? Para vocês terem uma ideia, 5 minutos é mais ou menos 2 folhas de A4 digitadas. Então, se a gente está falando de 20 minutos, nós estamos falando de 8 folhas. Decorar palavra por palavra de 8 folhas é quase impossível e sobrecarregaria o meu cérebro de uma forma desnecessária, gente. Por quê? Porque também se eu decoro palavra por palavra, eu vou estar focado no texto, só nisso. E tô vendo que já tem alguns alunos aqui que são meus, que já passaram pelos cursos da oratória, que estão acompanhando, sabem que para a gente conseguir entregar a nossa mensagem, não é só o conteúdo que é importante. Não é só aquilo que nós falamos, mas a forma que nós falamos e também os nossos movimentos corporais, também a tonalidade da nossa voz. É uma série de fatores que estão associados. E se eu me concentro só no texto, nas 8 folhas que eu decorei, gente, todo o restante da performance acaba ficando deficiente, insuficiente ou não satisfatório. Olha eu colocando alguns sinônimos aqui para vocês entenderem também. Então veja, é importante que você aprenda qual é a ideia que você quer transmitir para as pessoas. E para isso, uma das técnicas para ajudar a gente na memorização é reduzir a nossa fala em tópicos, que eles vão funcionar como gatilhos. Essa palavra já é mais comum de vocês, já deve estar no dia a dia. O que é um gatilho? Um gatilho é uma situação, ou uma palavra, uma fala, ou um gesto, um cheiro, enfim, são várias coisas. É um determinado estímulo que vai pescar lá no seu cérebro outras informações. Então, quando eu coloco uma palavra, que é uma palavra-chave de um dos parágrafos da minha fala, por exemplo, ele vai funcionar como esse anzol que vai pescar essas informações. Então, é bastante comum as pessoas separarem em tópicos e quando isso é possível, as pessoas usam um apoio com estes tópicos. Ou se a gente está falando de algo online, então, deixa aqui do lado, no computador ou no papelzinho mesmo, essas palavras-chave que vão ajudar você a lembrar do restante do texto. Quando nós temos a possibilidade de usar slide, gente, isso é muito bom também. Porque aí nós temos a diferença daquela pessoa que usando o slide lá não decora palavra por palavra, mas que decide colocar todo o texto lá no slide. Sabe aqueles textos, assim, aqueles slides carregados de texto, que às vezes a letrinha tá até miúda e a pessoa opta por ler o que está ali? Já o slide fica poluído, essa leitura já não é tão interessante para as pessoas, já vai desconectá-las. Então, o ideal é que você coloque lá no seu slide também
tópicos da sua apresentação, que vão ser palavras-chave, também chamadas de gatilho, que vão levar você para o restante do conteúdo. Quanto mais você aprender sobre aquilo que você vai falar, mais natural vai ficar para você falar sobre isso. Porque aqui, agora eu vou contar mais um segredo para vocês que é muito importante, que é tão óbvio, mas que precisa ser dito. A única pessoa que sabe a ordem da apresentação é você. É só você. É só você que sabe o que você organizou no começo, o que você organizou no meio, o que você organizou mais pro final. A pessoa que está te ouvindo, a pessoa que está participando como ouvinte, como público, ela não sabe a ordem que você colocou. Então, se ali você está falando natural, você já dominou o texto e você acaba colocando algo que você falaria mais pro final, no início, a única pessoa que vai saber disso é você. E às vezes nós ficamos com a sensação de que, por não seguirmos aquela ordem corretíssima como foi planejada por nós, nós estamos errando a nossa apresentação. Não, é que naquele momento você tem tanto domínio do conteúdo, tanto domínio do que você vai falar, que você conseguiu adaptar a sua fala de uma outra forma. Tá? Então, esses tópicos vão nos ajudar a ser gatilhos desse conhecimento que você já deve ter internalizado. Né? A outra coisa que nos mostra o quanto é importante não decorarmos, ou seja, não querermos lembrar palavra por palavra do que a gente vai falar na ordem que a gente vai falar. Porque podem haver interrupções. Então imagine que no meu caso aqui, eu tivesse decorado as 8 folhas de conteúdo, decorado os 20 minutos de fala e algum de vocês me fizesse uma pergunta agora. Isso, se eu tivesse decorado, me tiraria totalmente da minha zona de conforto. Faria com que eu ficasse mais nervosa ainda, talvez mais ansiosa, mais insegura, mais com vergonha, que são aqueles sentimentos que nós falamos lá anteriormente que podem estar associados a essa fala em público. E seria muito difícil para mim retomar a minha fala. É muito difícil lá retomar a fala, tá? Então, bem importante, gente, muito importante mesmo, que vocês aprendam este conteúdo e aprendam a ordem que vocês vão passar esse conteúdo, porque sim, isso é importante. Considerar as 3 fases da nossa apresentação, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, além dos gatilhos, gente, dessas palavras que vocês podem usar, nós temos uma técnica muito bacana para lembrar a ordem dos conteúdos, que é chamada de castelo da memória. Vocês já ouviram falar dessa técnica? Castelo da memória. Olha, o nome é muito bonito, inclusive, né? E o nosso cérebro, gente, ele vai lembrar muito mais por associação. Quando você associa algo que é comum, algo que já é normal, que já é natural do seu cérebro, com um conteúdo novo. Quando você associa 2 coisas, você vai aprender muito mais rápido e lembrar muito mais rápido. O que é a técnica do castelo de memória? Todos nós temos uma casa, ou um prédio, ou um lugar que nós temos mais facilidade, ou temos mais habitualidade de estar. Por exemplo, a nossa casa, ou aonde nós moramos, né? Geralmente a gente vai lá quase todo dia, se não todo dia. E a gente já sabe de cor como é a nossa casa. Então, nosso cérebro já sabe onde você entra, por qual porta que você entra, qual cômodo é primeiro, qual cômodo é em seguida. Depois é a porta de um quarto, depois é a porta do escritório, depois é um banheiro, depois é um outro quarto. Para quem tem sacada, às vezes vai para a sacada, às vezes vai para o quintal, às vezes vai para o jardim. Então, uma série de cômodos mesmo localizados na nossa casa.
A técnica do castelo da memória significa você associar as partes do seu conteúdo a uma casa. E você pensar que, então eu estou entrando na minha casa. Quando eu entro na minha casa é o início. E no início eu faço o quê? Aquele comum. O cumprimento, eu falo meu nome, minha prova social e a pincelada do conteúdo. Isso é a hora que eu abri a porta e entrei. Eu entrei na sala. Então a sala é o primeiro tópico. O que eu vou falar? Neste caso, na live de hoje, entrando na sala, o primeiro tópico foi falar das crenças associadas à memória e à comunicação. Então veja, eu associo meu cérebro que eu entrei e eu tô ali. O próximo tópico vai ser a importância de não decorar, ou o que significa decorar. E assim por diante. Porque veja, é uma coisa que é comum à sua casa e você vai associar este conteúdo. Até que você escolhe até onde você vai na sua casa, qual é a casa. Se é uma apresentação do trabalho, para mim é muito mais fácil imaginar que eu estou entrando no trabalho. Ótimo! Ou então, é a apresentação de uma empresa, é a apresentação do projeto. É mais fácil que eu associe isso a determinada empresa, a um outro lugar. Gente, o castelo é seu. Você escolhe qual castelo. Mas a partir do momento em que você vai associando essas duas coisas, a possibilidade de você conseguir lembrar dos tópicos e da ordem deles vai ser muito maior, muito mais fácil. Okay? Gosto muito dessa técnica e, obviamente, se vocês quiserem aprofundar mais sobre ela, vocês podem me mandar mensagem, podem conversar comigo, que será uma honra explicar a respeito dela. Outra técnica, gente, para memorizar, que é muito mais simples que o castelo da memória, é muito mais prática, gente, muito prática, e talvez você já tenha usado ou esteja usando, que é organizarmos as nossas informações de fala, ou seja, as informações lá da nossa apresentação, em ordem cronológica. Em ordem cronológica, porque, gente, se eu estou contando uma história, eu sei que o que aconteceu ontem vem antes do que aconteceu hoje. E hoje vem antes do que vai acontecer amanhã. E assim por diante, gente. Quando a gente consegue colocar essa ordem cronológica, é mais fácil de acompanhar. Às vezes, essa ordem cronológica vai ser muito mais fácil quando a gente está falando de etapas de processos, por exemplo. Então, você sabe qual é o processo que vem antes, qual é o que vem depois, o que vem depois e assim sucessivamente. Ou quando a gente está falando de datas mesmo. A gente sabe que 1990 é antes de 2024. Então, veja, a gente não precisa forçar o nosso cérebro a lembrar uma coisa totalmente sem sentido. Não, a gente cria um sentido. Lori, mas o que eu falo não tem datas e não é um processo. Crie para você essa ordem cronológica. Tá? Crie para você isso. Isso vem antes, isso vem depois esse. Crie a sua própria ordem cronológica da apresentação. Que se você quiser, você pode associar até com números, gente. Porque números, de 1 a 10 a gente aprende lá no prezinho. Nos primeiros anos, às vezes aprende até em casa, nem na escola. Então, olha como isso é familiar para nós. Vamos associar um conteúdo novo, uma apresentação nova com os números. Mais uma dica para vocês. Então, percebam que não precisam ter medo, não precisam ter receio de esquecer o conteúdo que vocês vão falar na apresentação. Vocês podem usar várias técnicas que ajudem vocês a se sentirem mais seguros para lembrar. E quanto mais seguros vocês estiverem nas suas apresentações, mais fácil será para vocês lembrarem o conteúdo e conseguirem executar isso que vocês pensaram, isso que vocês planejaram. Obviamente, em 20 minutos eu consigo passar apenas algumas dicas e algumas técnicas mais de forma superficial para vocês. Se vocês querem aprender mais sobre oratória
desenvolver de uma vez por todas essa capacidade de transmitir conteúdos de forma natural, de forma dinâmica, de forma simples e prática, eu consigo ajudar vocês nessa semana em especial, porque eu estou com as inscrições abertas para o curso Desvendando Oratória, que é um curso que tem mais de 7 módulos, gente, de conteúdo, nos quais você vai aprender as bases da oratória, a história da comunicação. Você vai aprender como controlar suas emoções e sentimentos durante a fala. Você irá aprender também como construir uma apresentação de sucesso, como organizar suas ideias, tom de voz, postura corporal, e você vai aprender como usar os recursos audiovisuais, o microfone, o púlpito, o slide, tudo isso vai aprender o que fazer e o que não fazer, tudo isso lá dentro do curso, estruturado dentro de um método exclusivo que já foi testado e validado por vários alunos que já me acompanham nestes anos. É só essa semana, a gente abriu as inscrições do curso lá no dia 5 e elas vão até domingo, dia 11. Se vocês que estão aqui na live quiserem saber mais sobre como entrar para essa turma, eu posso e vai ser uma grande alegria explicar para vocês os detalhes disso. Então pode me mandar uma mensagem aqui no privado, pode escrever um comentário aqui na live mesmo, tanto no Instagram como aqui no YouTube, que eu vou até vocês, converso, explico. Porque além desses conteúdos, o curso tem ainda mais 6 bônus exclusivos que tá com desconto especial para essa, que é a primeira turma de 2024. Porque eu quero ajudar vocês a se desenvolverem dentro da oratória e a fazerem apresentações cada vez mais incríveis e cada vez mais fantásticas. Caso vocês quiserem saber mais sobre o curso Desvendando Oratória, me procurem, me mandem mensagem já para não ficarem de fora dessa turma. Mas antes disso, já vão colocando em prática as dicas que vocês aprenderam nessa live. E semana que vem tem outra. Semana que vem, na sexta-feira, às 11h30, temos mais uma live. Na segunda-feira, já estará disponível o conteúdo, o tema dessa live. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito mais para a vida de vocês, para que as apresentações sejam ainda mais fantásticas que vocês estão fazendo por aí. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, tchau e até a próxima live da semana que vem.